sejam bem-vindos a mais um episódio do Gov Talks, o podcast da Soner. E hoje eu tenho um convidado aqui, Hesley Gabriel, que aceitou e topou esse diálogo sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Ele é formado em ciência da computação, tem mestrado em inteligência artificial, especialização em ciência de dados e gestão de produtos digitais. É o fundador do grupo Tech Minds, que reúne outros profissionais da área tech para falar sobre inovação e negócios. E como empreendedor já teve várias empresas e a mais recente é a Snacking, é uma startup de mercados autônomos, na qual você é o cofundador e CTO. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Agradeço demais o convite. Vai ser uma oportunidade legal de falar sobre inovação e tecnologia aqui com vocês. Obrigada por ter vindo. Bom, já vamos começar falando de coisa boa, né? Falando da sua área de especialidade, que eu tô super empolgada para conversar com você sobre esse assunto. Que, inclusive, como eu estava comentando com você, eu escrevi recentemente um artigo sobre inteligência artificial, apesar de eu não ser da área técnica e não ser o meu forte área técnica, mas tendo essa vivência, né, sobre cidades inteligentes, vendo, participando de feiras de cidades inteligentes, pesquisando um pouquinho sobre isso, a gente vê como essas tecnologias, né, de inteligência artificial aplicadas às cidades são fundamentais para a obtenção de dados, né, Hesley? No meu caso, assim, como eu escrevi lá no artigo, você até comentou comigo que leu o artigo, fiquei Li. muito honrada com isso. As câmeras de inteligência, né? Muito do vídeo, da tecnologia utilizada em vídeo, reconhecimento facial, tudo que é, todos os resultados que podem ser obtidos a partir dos dados gerados por essas tecnologias que são, não deixam de ser IoTs, né? Que estão ali, são dispositivos conectados à internet, gerando dados para os gestores, né? Para os gestores públicos. Exato. Eu costumo falar, né, que inteligência artificial sempre tem os seus altos e baixos, e tem até um termo na literatura que é chamado inverno de IA, que é quando as perspectivas com IA começam a cair, mas quando elas começam a crescer novamente, a gente entra no chamado verão de inteligência artificial, que é o que a gente está vivendo hoje, né? O lançamento do Que ChatGPT, interessante. toda essa distribuição na mão dos usuários finais, né, de um poder computacional gigantesco que são os celulares, com a quantidade imensa de dados que a gente tem disponíveis hoje em dia, possibilita hoje a inteligência artificial te entregar muito valor no seu dia a dia, né? Então a gente está agora nesse verão, nesse hype, né, que a gente Nesse fala, hype, com certeza. mas agora realmente ela está entregando um valor real, né? Tanto em cidade inteligente, quanto nos carros elétricos, que vão começar a gerar uma imensidade de dados que vão poder otimizar a nossa direção, né? Como que a gente gasta com os carros. Então, assim, tem muita coisa vindo aí. Acho que vai ser muito legal esses futuros anos aí com essa tecnologia. Eu já fui direto ao ponto, né? Nem respirei, já falei, vamos falar de inteligência artificial. E sendo que você tem uma trajetória super bacana, que não queria deixar passar a oportunidade de te parabenizar pela sua história, né? E de te perguntar um pouco sobre esse lado empreendedor, né? Antes da gente começar a gravar aqui, você falou um pouco da sua experiência com o Tech Minds. E foi através desse grupo que eu cheguei em contato até você, né? Por indicação de um colega nosso lá da Soner, que falou, ó, tem um grupo que eu participo, que é o Tech Minds. Então eu queria voltar um pouquinho, quem tá assistindo a gente já deu um pequeno spoiler aí, o Hesley vai falar bastante pra gente de inteligência artificial, que ele é especialista nisso, então acho que a gente vai ainda se aprofundar bem nesse tema, mas só voltando um pouquinho falando de como surgiu o Tech Minds, como foi sua história até chegar nesse grupo. Legal. Eu nasci em Jataí, né? Uma cidade pequena do interior. E lá, quando eu fui decidir fazer a faculdade, né? Eu sempre aquela dúvida, né? Do estudante, não, o que que eu faço, o que que eu faço? É um momento E difícil. foi no momento que eu olhei ciência da computação, né? O que que é isso? Ah, mexer com computador, né? Eu gosto disso, acho que vou por esse caminho. E lá, durante a graduação, eu sempre tive vontade de ter uma empresa, né? Durante uma greve que a gente teve, eu me reuni com outros alunos, né? Amigos meus, a gente começou a empreender. A gente queria criar software para outras empresas. E nessa, a gente, muito inexperiente, acabou pegando alguns projetos, mas depois a empresa meio se perdeu, a gente não conseguiu mais pegar nada, e aí cada um foi para um lado. E nessa eu acabei decidindo fazer mestrado, né? Foi por isso que eu vim aqui para Uberlândia, mas não deixei esse lado empreendedor, né? Que E aí, legal, durante o mestrado, eu descobri uma instituição aqui chamada Liga Empreendedora, estava nascendo, bem eu fiz bacana. parte da primeira turma, e lá eu encontrei, assim, pessoas incríveis que também tinham um sonho de empreender, muitas delas empreenderam em tecnologia também.
Então eu tive uma cultura muito forte de aprender com outros empresários da região, como que eu criava uma empresa, o que que eu devia fazer, o que que eu não devia fazer. Passei acho que 2 anos, né, na Liga, aprendi muito. Logo depois da Liga, eu participei de um outro grupo chamado Mastermind, que era um grupo já de empresários, né, pessoas que tinham empresas, que já estavam rodando, e lá também tive outros aprendizados fantásticos. E é tudo uma evolução, né? Chegou um momento que eu Sim. decidi que eu tinha que focar um pouco mais no negócio, que eu tinha que sair. E aí no grupo Mastermind, né, eu tinha um contato com outras pessoas que já tinham empresa, né? Nessa fase já era pessoas que já tinham uma empresa rodando, né, que já tinham funcionários, aprendi bastante. Só que chega um momento do negócio que você tem que focar um pouco no seu próprio negócio, né? Foi nesse momento que eu decidi sair do Mastermind. Após um tempo que a empresa cresceu, né? Eu já estava um pouco mais disponível, senti novamente a vontade de ter um grupo para conversar sobre diversos temas. Só que Isso agora já mais era você já voltado, estava na Snacking. já estava na Snack. Tá. Só que agora mais voltado para tecnologia, né? Então foi aí que eu tive a ideia de criar um novo grupo chamado Tech Minds. Esse grupo é voltado mais para pessoas da área de tecnologia ou de gestão de times de tecnologia, né? Como CTOs, PMs e até desenvolvedores. Legal. Então, usei minha rede, encontrei algumas pessoas que também tinham o mesmo interesse. Aí a gente formou um grupo inicial e depois desse grupo a gente foi fazendo recrutamentos, né? Pessoas que tinham interesse de entrar no grupo. A gente se reúne semanalmente para falar sobre esses temas. O grupo foi criado em 2020, então aí já estamos formando quase 3 anos de grupo, né? E a Que gente mantém legal. firme. Que legal. E vocês se reúnem semanalmente para discutir diversos temas ou trocar figurinhas sobre práticas de mercado, sobre metodologia, ou sobre melhores práticas no desenvolvimento de código, ou enfim, qualquer um desses temas, ou são pautas específicas? Não, é bem aberto, a gente deixa a escolha do tema para o próprio membro, né? Ele traz um tema que ainda não foi discutido, mas que ele acredita que vai agregar valor ao grupo. Legal. Mas é um tema que tem que ser um pouco voltado para a tecnologia, né? Pode ser É. bem específico, então, tipo, tem casos que a gente vai num tema bem técnico, né? A Uhum. gente vai em programação, às vezes com exemplos, né? Legal. Tem outros mais voltados para gestão, como KPIs, né? Coisas que envolvem um time de tecnologia, mas também fazem sentido para o grupo. Entendi. Legal, bacana a sua iniciativa. Antes da gente começar a gravação, né, que eu estava te conhecendo um pouquinho, você falou dessa questão da comunidade, que você sentiu essa vontade de retomar, de fazer parte novamente, né? Eu acho que desde o início, como empreendedor, você já queria, fazer parte de estar próximo a pessoas que tinham a mesma iniciativa, que tinham a mesma motivação. A gente lê muito isso, né, Wesley, que você deve se cercar de pessoas que queiram as mesmas coisas, com os mesmos objetivos, que possam te influenciar a crescer. Você, como empreendedor, acredita nisso? É algo que você leva para sua vida? É um dos motivos pelos quais você gosta de estar nesse ambiente de comunidade? Com certeza. Tem uma frase do fundador do Martins, né? O senhor Alair, acho que ele fala assim: é junto dos bons que a gente fica melhor, né? É, exatamente. Então, a comunidade, ela é isso, ela te provê com exemplos, né, de às vezes de um conhecimento que você não tem, até o próprio fato de você compartilhar, né, o que você aprendeu, os erros que você cometeu, te fazem também melhorar, né, no seu dia a dia, na sua trajetória. Então, com certeza, a comunidade aqui em Uberlândia é muito forte, né? Temos até o próprio Uber Hub, né, que O Uber ajuda Hub que eu muito. conheço, com o Então, Ferdinando. exatamente. Legal. Ferdinando é o herói aí da gente. É o herói, legal. Quem sabe um dia a gente não vai chamar ele, se ele estiver assistindo a gente vai encaminhar para ele Vai dar essa certo. gravação e a gente convida ele numa próxima oportunidade. Que legal. E agora falando assim, né, de empreendedorismo. Eu também sou uma apaixonada por empreendedorismo, tava te contando um pouquinho assim da minha história. Adoro acompanhar os cases, né, da Endeavor, assinava a newsletter da Endeavor. Quando você comentou da Liga Empreendedora, eu fiquei bem surpresa porque eu seguia a Liga Empreendedora no Instagram. Foi na mesma época que eu comecei a acompanhar muito cases de empreendedorismo, comecei a ler sobre, né? Acho esse tema muito relevante. Acho que ser empreendedor no Brasil, para ser empreendedor no Brasil, tem que ser extremamente resiliente, persistente, dedicado. E ao mesmo tempo que a gente vive em um país com muitas dificuldades, essas mesmas dificuldades também abrem portas para oportunidades. Porque tem muitas pessoas que estão vendo os problemas que a gente tem, né? Os problemas estruturais, ou enfim, problemas do dia a dia. Mas, na verdade, em todo problema existe um potencial de solução ou de oportunidade para
gerar valor para as pessoas que precisam resolver esse problema, né, Wesley? Com certeza. O que não falta no Brasil são problemas, né? E aqui a gente tem uma oportunidade muito grande de estar num país de tamanhos continentais, né? Sim, Então, o problema aqui ele atinge muitas pessoas, né? Então, quando você soluciona para um, você tem a possibilidade de escalar isso para muita gente, né? Diferentemente dos países da Europa, por exemplo, que são bem pequenininhos, né? Aqui a nossa solução ela já é continental, né? ela Então, tem que ser ela é pensada, sim. gigante. É verdade. Então vamos falar um pouquinho da snacking, né? Você desde o início teve já essa vontade de abrir seu próprio negócio? Como foi a sua experiência até a abertura da snacking? Porque você falou, né, já do seu próprio negócio, mas você teve outras experiências profissionais, assim, um trabalho assalariado 8 às 18? Você teve esse tipo de experiência de mercado antes de fundar seu próprio negócio? Eu tive experiências, mas meu desejo, né, de empreender, ele é muito antigo, assim, desde quando eu estava na faculdade mesmo. Então, na faculdade eu tive experiência como menor aprendiz, né, para até conhecer como que funcionava uma empresa, como que os setores conversam uns com os outros, né. Depois disso, tive experiências também na faculdade, né, como monitor. Eu costumo dizer que eu era aquele nerd que ficava preso na sala de aula, mas que tentava tirar algum proveito disso, né. Então, a própria monitoria era um jeito de extrair valor disso, né? E depois Claro. disso, tive estágios também em empresas de tecnologia já aqui em Uberlândia. Mas logo depois já emendei com o meu próprio negócio, inclusive a gente fundou, eu e meu sócio, a gente era da Liga Empreendedora, né? Então encontrei meu sócio lá na Liga. Até hoje são amigos, são Sim, somos mantém. amigos, mantemos negócios em comuns, não mais na mesma empresa, né? A empresa que a gente fundou era uma empresa de importação e exportação. A Que gente fez legal. vários negócios com parceiros internacionais e nesses negócios a gente acabou encontrando uma parceria muito forte com uma empresa também de um amigo da Liga, né, que era a VR Brasil. E aí a gente acabou fazendo uma VR. fusão, né, entre as duas empresas, e aí a gente começou a trabalhar todo mundo junto no mesmo objetivo. A empresa cresceu bastante. No meio desse crescimento, a gente acabou fundando outras iniciativas, como, por exemplo, a RapidoFix, né? Uma startup que surgiu da gente ter a dificuldade de encontrar pessoas para resolver os nossos problemas com os equipamentos eletrônicos, né? Então, a gente criou meio que um hub onde a gente conectava pessoas com problemas, com os técnicos, né? E fazia essa mediação. Tipo igual a Geek. Geek, não É, tem, conheço. não sei se é Geek o nome, tem uma que faz isso com serviços gerais. Aí pode ser um mecânico, um pintor, Ah, um sim. diarista, qualquer tipo de serviço. Aí você vai lá, digita e busca, e tem uma rede de comunidade deles que eles oferecem isso. Eu não sei se é Geek, agora eu tô em dúvida, mas. Não, Ninjas. Ah, Get Get Ninjas. Ninjas. Sim, esse eu conheço. É, me, Que- me lembrou um pouco, Get Sim, sim. Ninjas. É bem parecido, só que o nosso era bem focado em equipamento eletrônico mesmo. Legal. E aí a gente começou nesse negócio também, que surgiu dentro da VR, né? Depois a gente até vendeu esse negócio para uma outra empresa que tocou. Só que dentro da Snack, da VR também, o meu sócio, Vinícius, ele num dia lá teve um insight que os nossos colaboradores sentiam falta de se alimentar durante o expediente, né? Eles não queriam sair da empresa e nem ficar pedindo iFood para entregar. Queria ter um negócio mais rápido e prático ali. E foi num dia desse que ele foi num supermercado, um atacadista, comprou alguns snacks ali, levou para a empresa e falou assim: olha, os snacks estão aqui disponíveis, né? Basta você pegar e pagar com o Pix. Até na época a gente usava um aplicativo lá para eles pagarem. Não tinha Pix ainda, né? Eu nem sei se era o PicPay, eu acho que Ah, era. devia ser, que tava também em 2020, tava um hype do PicPay na época, eu É, lembro. aí, não sei, começou a dar muito certo, os nossos funcionários, nossa, que legal isso daqui, né? Tipo, já posso pegar aqui, me alimentar, pago, já tá pago, não é uma compra autônoma. Depois chegou um amigo nosso lá na nossa empresa, falou assim, olha, que legal isso daqui, né? Posso colocar para os meus colaboradores também. Vocês estão fazendo isso daqui para outras empresas? E aí na hora a gente falou assim, não, mas pode ser, né? Já surgiu uma ideia ali É, da. da ideia começou a surgir um negócio. Que legal. E aí a gente implantou nesse nosso amigo, que é até o Fernando Arantes, da imobiliária Arantes. Colocamos lá na empresa dele, os colaboradores também gostaram, e aí começou, uma empresa atrás da outra e tudo vai. E a gente Uma foi começou a puxando a crescer. outra. Uma pessoa ia na empresa, via aquilo lá, queria colocar na empresa dele também, então Que começou a surgir. legal. E a gente começou a crescer e tal. Só que veio a pandemia, né? No movimento da pandemia, todo mundo que trabalhava em empresa foi para home office.
né? O que que a gente ia fazer? O Foi bem nosso, no início, né? nosso faturamento ia para zero, ia acabar a empresa, né? Uma empresa estava Começando. começando, acabando, crescendo e a pandemia ia acabar com ela. Então, foi nesse momento que a gente tomou a decisão, porque na VR a gente tinha sido impactado também, porque as nossas importações, por dependerem da China, o lockdown começou lá primeiro, e aí a gente falou assim, não, o que que a gente vai fazer, né? As duas Hum. empresas que a gente tem na mão estão sendo impactadas. Só que a gente viu na Snack um potencial de crescimento muito grande, e a gente tinha a oportunidade de fazer um pivô, né? Mudar o foco. Antes a gente estava somente em empresas, mas tinha a possibilidade de levar a snacking para condomínios, né? Ter um mercado autônomo dentro do seu condomínio. Você não precisava mais sair para ir no supermercado. E foi isso que a gente decidiu. A gente decidiu focar 100% na snacking, abriu uma loja em condomínio em 30 dias, né, na loucura total ali da pandemia, fazer o teste e deu certo, né? A gente Que migrou o legal. faturamento que estava preso em empresas, né, que estava caindo, para o faturamento que vinha de condomínios, e aí um condomínio também começou a puxar o outro, e Porque aí, teve tudo a ver com aquele momento. Ninguém queria sair para exatamente, lugar nenhum. Vocês tiveram a ideia perfeita de reposicionar. exato. E foi muito rápido, assim, tipo, uma coisa que a gente tinha uma ideia em 30 dias já estava pronto, já estava impactando o usuário, e Já depois foi tinha um só crescimento. aplicativo nessa época? A gente tinha um aplicativo, mas ele não era voltado ainda para compras, era mais para acesso. Então a gente até fez uma parceria com uma startup aqui de Uberlândia para reconhecimento facial. A gente começou primeiro dia da Snack em condomínio já foi com reconhecimento facial para abrir a porta e entrar na loja. E depois de algum tempo a gente desenvolveu o nosso aplicativo para compras, né? Então a pessoa pega o produto, biba o código de barras e já pode comprar também de forma autônoma pelo aplicativo. Nossa, parabéns, fantástico. Eu amo ouvir essas histórias porque elas inspiram a gente, né? De você ver que você tinha um problema, você podia ter olhado naquele momento vocês podiam ter falado assim: pronto, acabou. Não tem o que a gente fazer. Chegou a pandemia, a Snacking vai morrer, né? Mas não, o instinto empreendedor, ele é muito isso, né? Você procurar uma solução e ir até o fim, acreditar, revirar sua cabeça, olhar para outro lado que você às vezes achava que não é. Você já tinha um feeling de que o condomínio também seria uma porta de entrada, né? Era um projeto que a gente já estava imaginando, mas como alguma coisa estava dando certo, a gente estava focando naquilo, né? Aí Vocês como o tiveram cenário que. mudou, A dificuldade fez dar um novo rumo pro negócio de vocês, né? sim, com E você certeza. sabe que hoje em dia, aqui em Uberlândia ainda nem tanto. Mas em São Paulo, essa questão das assinaturas, moradia por assinatura, house, tem muitos condomínios que estão surgindo lá de flats, tipo Charlie. Já ouviu falar desse Charlie, Noma? Já Tem ouvi da House, vários da house. E todos eles têm as lojinhas lá embaixo, que são as lojinhas que você compra autônoma, né? Que eu uhum, acho que esse segmento seria de compra autônoma. sim. E tinha uma marca específica, Zatters, Tem uma que é loja, só que é loja de rua, assim, eles começaram mais com loja de rua, chama Zite. isso, e aí eu vi a primeira unidade aqui em Uberlândia. Sim, Você já eles viu que tem uma já fui unidade que lá. abre aqui? Não é um concorrente do negócio de vocês diretamente, é só compra autônoma, mas é outro segmento, digamos assim. Então, a gente considera como concorrente, né? Até o próprio iFood é um concorrente, né? Se a gente pega, Tá. o cenário de alimentação, né? Só que dentro de condomínios a gente não considera ainda como um concorrente, porque o foco dele é mais em loja de rua. Mas dentro de condomínios surgiram outras opções também, né? A gente está mais focado no Centro-Oeste, então a gente já tem operações aqui em Minas, em Goiás e em São Paulo, mas nas outras regiões acabaram surgindo outros players também, né? Ali em 2018 para cá, houve um boom nessa atividade de mercados autônomos, né? Então já Entendi. tem alguns players bem relevantes também. E quando as pessoas falavam pra você, assim, quando você estava empreendendo, falando assim: "Não, mas isso aqui no Brasil não vai dar certo, brasileiro", você já ouviu isso? Demais. Eu imaginei, porque assim, é o primeiro instinto que, quando eu comecei a ver mercado autônomo, eu falei assim: "Gente, mas será que isso vai dar certo aqui no Brasil?". Isso hoje é um risco para o seu negócio, assim? Tudo bem, você tá ali dentro de um condomínio, então assim, vizinho com vizinho, ninguém vai querer se queimar no seu próprio condomínio, né. Mas no caso de uma compra autônoma que seja acho que na empresa também você acaba mitigando esse risco, porque você tá ali dentro da sua empresa, você não vai roubar dentro da sua própria empresa, digamos assim, né, trazendo já essa palavra bem escrachada mesmo. Aham. Mas isso hoje acaba sendo você tem um índice aí de inadimplência, de perda alto? Temos. A gente, não que seja alto, mas existe, né? A gente chama taxa de esquecimento, é o que a gente nomeou. Perfeito.
Mas é um risco aderente ao negócio, né? A gente já sabia dele quando a gente decidiu embarcar nele. Mas a primeira pergunta que todo mundo faz quando entra numa loja autônoma é: mas e se eu sair sem pagar? O que que acontece? Sempre passa na mente dos consumidores, né? Mas no decorrer dos anos, a gente já desenvolveu muitas tecnologias que facilitam a compra, porque não é todo mundo que é desonesto, né? Às vezes a pessoa realmente tem dificuldade de Dificuldade. comprar e às vezes quer levar o produto e realmente sai. Então isso já melhorou bastante. Agora, nos casos de pessoas que têm má fé, né? A gente também já desenvolveu vários algoritmos que nos auxiliam a identificar essa pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acessou a loja e saiu sem comprar, a gente gera uma alerta. Uma pessoa que fez um pagamento, esse pagamento não deu certo, mas ela levou o produto mesmo assim. Então, assim, a gente tem um time de segurança também que fica focado em olhar esses casos e, quando acontece, entrar em contato com a pessoa. A taxa que a gente considera hoje aceitável é abaixo de 5%. Então, se ficar acima desses 5%, a gente entra em contato com o condomínio, faz ações ali junto com os moradores, né, para tentar Uhum. reverter. Nossa, bem interessante. Você estava falando do algoritmo, você estava falando aí do usuário, dos dados do usuário, tudo isso foi tecnologia que vocês desenvolveram. Você é mestre, né, em inteligência artificial. São tecnologias que vocês embarcaram como CTO, que você é do seu próprio negócio, você e seu sócio, vocês desde o início investiram na inteligência de dados para identificar os riscos e as oportunidades no negócio. Sim, essa foi uma decisão extremamente importante que a gente teve desde o início do negócio. A gente vê vários players de mini mercados hoje que não têm tecnologia, né? Eles são simplesmente operadores de varejo. E agora eles estão percebendo que isso faz falta, né? A gente desde o começo focou em tecnologia, desenvolvendo coisas internamente, né? Seja nosso equipamento de IoT, né? Que é o que controla o acesso, que libera a geladeira inteligente só para maior de 18, que identifica essas coisas que acontecem na loja em tempo real e nos dá informações. O nosso aplicativo que reconhece o usuário no momento que ele está lá, quando que ele acessa, o que que ele compra. A nossa assistente virtual por voz, que reconhece o usuário, fala o nome dele, fala promoções. Nossa, que legal. Tudo isso a gente pensou para, além de agregar valor à experiência do consumidor, mas também para ajudar a gente na operação, né? Então, tecnologia hoje faz total diferença na nossa operação, inclusive na operação logística, porque a gente tem mais de 100 lojas em diferentes locais. Cada loja tem um mix de produto. Eu preciso saber exatamente o que que eu vendi, o que que eu preciso repor, quando que é o melhor movimento de eu ir lá e repor esse produto, o que que eu posso reduzir para não deixar estoque parado. E tudo isso a tecnologia que nos mostra. Imagina eu fazendo isso com planilha de Excel no dia a dia ali, impossível. E tem muito mercadinho que opera assim, né, Wesley, que não tem acesso, não tem a tecnologia embarcada no produto, às vezes é um produtor ou enfim, hoje a gente percebe vocês na verdade vocês estão no mercado de varejo, mas vocês são uma empresa de tecnologia, né. Exato. E a gente está percebendo isso agora, assim, a gente focou muito na operação porque realmente a gente precisa de lojas para crescer. Mas se a gente não tivesse tecnologia, a gente não teria crescido, a gente não teria chegado onde a gente está. Inclusive, a gente está fazendo um movimento muito legal recente, que se a gente tem tecnologia hoje que a gente usa para nós, né, para nossa operação, por que não ofertar essa tecnologia para outras pessoas, né? Então, a gente abriu um braço da Snacking, que é a Snacking Tecnologia, Que onde a legal. gente vai pegar o que que a gente já construiu e ofertar para o mercado, né? Resolver as dores que a gente já sabe que eles também têm, né? Só que agora com uma tecnologia já validada, né, no dia a dia que a gente já construiu. Para varejistas, Sim, pequenos mercados. exatamente. Que legal, muito bacana, parabéns. E antes da gente sair dessa caixinha de empreendedorismo, porque eu me empolgo nela, eu adoro falar sobre isso, eh, qual o maior desafio, né, qual a maior lição que você aprendeu empreendendo na Snacking? Ou seja, se você for deixar um recado aí para quem está começando agora, quem está começando a empreender no Brasil ou fora também, se alguém estiver assistindo a gente, o que que qual conselho você daria? Nossa, nesses últimos anos, assim, principalmente trazendo um pouco para a tecnologia também, né? Os aprendizados que eu tive foram muito relacionados à experiência do usuário. Então, tudo que a gente imagina, tudo que a gente cria, não vai adiantar se você não leva para o usuário, se você não aprende com ele, se você não conversa com ele. Então,
você pode ter uma solução extremamente inteligente e rebuscada e que usa IA, mas se o seu usuário não consegue usar, se ele não entende, né, não adianta nada. Você faz um layout que você acha que é intuitivo, mas no final não é, É né? verdade. Então, esse esse tete a tete com o usuário lá no ponto de venda, né? Não adianta, não interessa se você é o CEO, se é o CTO, você tem que estar lá conversando com seu cliente, entendendo ele. Só depois disso você vai melhorar o seu produto e você vai crescer. Acho que esse foi um dos principais aprendizados. Nossa, perfeito isso que você colocou, porque já vai me abrir margem para puxar o gancho da nossa conversa para voltar um pouquinho para o mundo da gestão pública, né? A Soner hoje é uma empresa aí que atua com, como eu estava te explicando, quase 40 módulos integrados. É um RP, na verdade, né, para governo, quase 40 módulos integrados para todas as áreas da gestão pública. E aí a gente tem aplicativo para o cidadão, a gente tem sistema de documentos para digitalização de prefeitura, a gente tem desde a contabilidade pública até a folha de pagamento de uma prefeitura ou de uma câmara, até uma solução de digitalização na palma da mão do gestor público, um BI de dados, Legal. né? E uma das grandes dificuldades que a gente tem quando a gente implementa um projeto de inovação na gestão pública é a parte da implantação. É convencer as pessoas, os usuários, os gestores públicos a utilizarem essa tecnologia. E muitas pessoas, né, embora a pandemia tenha trazido muito mais inclusão digital, tanto pelo fato do auxílio, pessoas que tiveram que abrir conta em banco, pessoas que tiveram que acessar serviços remotamente, devido a essa inclusão digital, muitas pessoas ainda têm dificuldade em acessar, principalmente devido à faixa etária, baixa escolaridade, baixa renda, né? Essa camada da população que às vezes não tem acesso. E quando a gente está falando de gestão pública, né, serviços de saúde, então você imagina, não é tanto a sua área, mas só para te contextualizar um pouquinho. Um serviço de saúde, um agendamento de uma consulta, né? Uma visualização de um laudo de exame que essa pessoa tenha que fazer. Se ela não conseguir fazer isso de maneira rápida, fácil, intuitiva, não vai ter impacto para a população. Por mais que a gente fale de transformação digital, por mais que a gente fale das cidades inteligentes, se a gente não trouxer isso para uma realidade de todas as camadas poderem acessar facilmente, né, com um toque, de uma forma intuitiva, igual usar o WhatsApp, todo mundo hoje aqui sabe usar o WhatsApp. Então, que seja tão fácil quanto mandar uma mensagem no seu WhatsApp. Tanto é que é por isso que as empresas estão indo muito nesse caminho de bot de WhatsApp, né? Porque todo mundo sabe usar e consegue acessar o serviço. Perfeito. E ainda mais quando você fala isso de usabilidade, né? A gente teve esse boom de tecnologia e inteligência artificial recente agora com o chat GPT, mas Sim. por quê, né? A gente tem que se perguntar o porquê que agora que começou a explodir. Uma das minhas análises é que, além da tecnologia estar num patamar muito elevado, né, com a quantidade de dados, com poder de processamento, mas também com a interface com qual ela foi disponibilizada. Porque o chat GPT, ele é um chat. É Você verdade. consegue conversar com o robô de uma forma muito simples, Ele te receber responde. respostas, né? Então, assim, o que fez o chat GPT sair de 0 a 100 milhões de usuários em 2 meses? A facilidade de uso. É Não verdade. adiantaria eu ter uma IA super inteligente, mas se eu não tivesse uma interface tão simples, né? Sim, que se eu tivesse que ali abrir um terminal, escrever um comando, alguma coisa desse tipo, né? As Exatamente. pessoas não iam conseguir acessar. Nossa, muito bem colocada essa perspectiva sua. Quando eu fui escrever esse artigo, quando eu fui pesquisar sobre o chat GPT, né, que foi todo mundo comentando sobre isso, porque a gente produz muito conteúdo na Soner. Então, né, eu como diretora de marketing, tô lá lendo roteiro de vídeo, você não precisa mais, nunca mais faça um roteiro de vídeo na sua vida, usa o chat GPT, né? Eu curiosa, tentei entrar na aplicação, tava bloqueado na época, porque teve um crash, né, dos Uhum. servidores deles lá, não consegui acessar. Hoje em dia eu já consegui acessar. Fui, inclusive, mostrar pro meu pai esses dias, eu falei assim, fala aí um tema, né, um sermão, ele faz sermão na igreja, minha família é evangélica, fala um tema de um sermão, algo bem específico, né, e fui mostrar pra ele, ele ficou assim, espantado, tal, e a gente começou a conversar, que o robô ele vai aprendendo, fala para ele alguma coisa que você quer que ele melhore, né? Você não gostou desse pedaço, você quer que ele foque mais em outra coisa, ele vai melhorando o seu texto. E ele sendo, né, empresário na área de tecnologia, né, eles criaram um software há quase 30 anos atrás, né, Wesley? Então,
eles vivenciando essa transformação digital, sendo empresários no ramo tecnológico, vendo isso tudo acontecendo, realmente tem um impacto na sua visão. Agora vamos trazer para uma pergunta. Na sua visão, qual é o impacto que você percebe, né, da disponibilidade e acessibilidade desse tipo de tecnologia, dessa inteligência artificial, para a sociedade? E aí eu ainda vou abrir uma outra caixinha que seria do ponto de vista da educação, do ponto de vista do desenvolvimento das nossas habilidades cognitivas, do ponto de vista da criatividade. Então, eu acredito fortemente que a gente atingiu um ponto de inflexão mesmo, né? Que daqui para frente vai ser muito rápido, tudo muito rápido e não tem como voltar mais, né? Quando a gente fala da inteligência artificial em específico, hoje em dia a gente já tem nas mãos um poder inimaginável. Agora está chegando cada vez mais pessoas. E quando a gente fala de interface, de novo, vou até te questionar um pouco. Hoje a gente tem uma interface textual, mas qual que seria a evolução dela, né? Eu não precisaria nem escrever, eu posso Escrever. falar. Hoje já tem muita tecnologia para transcrever fala em texto. Então a próxima barreira vai ser essa. Mas logo depois você não vai precisar nem falar, você vai precisar somente pensar. Porque vai ter o chip, né, da Neuralink dentro daqui do seu Certo. cérebro, você vai simplesmente pensar, esse seu pensamento vai ser enviado para o chat GPT, que vai te dar uma resposta. Você vai ter Beleza. esses insights já na sua cabeça. Você também vai poder ter velocidades, assim como o chat GPT tem o chat GPT normal e o Plus, você vai Tá. ter uma Pago. velocidade. Exato. Você quer pensar um pouquinho mais rápido ou não? Então, Te assusta ou te isso, empolga? isso começa a assustar um pouco, né? Mas eu fico realmente empolgado, porque a gente está direcionando de fato para o caminho do ciborgue, né? A gente vai ser o humano, sobre-humano, super-humano, com o auxílio da tecnologia. Legal. Eu te confesso assim, eu me empolgo e ao mesmo tempo me assusto. Eu sei que hoje, quando a gente fala de dados, né, muitas pessoas eh, perguntam, questionam, mas hoje em dia você não tem mais privacidade para nada, porque você falou do chip. Eu falei, nossa, quando até meu pensamento estiver na rede, vou ter que ter muito cuidado com o que eu penso. Sim. Primeiro eu pensei isso, mas se até a questão da transparência dos nossos dados hoje a gente fica um pouco receoso, às vezes a gente até brinca, conversando assim, eu falei que ontem eu falei perto do meu celular que eu queria uma camiseta com bolinha rosa e agora só fica aparecendo propaganda de. Entendeu? A gente às vezes Sim. fica já nessa pira de se expor tanto, dos nossos dados estarem tanto assim, aí eu ouvindo você falar do chip neural, né, do poder do pensamento, né, de tudo que a gente vai colocando ali no chat GPT que está sendo utilizado como dado para melhoria da inteligência desse robô. Eu te confesso que eu me assusto um pouco, apesar de ser uma entusiasta da área tecnológica. E tem que se assustar mesmo, porque esse desenvolvimento ele tem que ser muito guiado e muito pautado, né, pela ética. Porque, Uhum. como a gente está falando aqui, as respostas vão ser te dadas por um algoritmo. Esse algoritmo foi treinado em uma base que pode ter viés, pode ter preconceito, pode ter machismo, pode ter um monte de coisa ali nos dados que são intrínsecos a ele, né? Mas que o algoritmo aprendeu e ele vai replicar. Ele não tem como saber se o que ele está replicando é certo ou errado, né? Sim. E além disso, existem as políticas implantadas de forma intencional, né? Por exemplo, no chat GPT você tem políticas lá que impedem ele de te dar certas respostas. Mas e se, por exemplo, um governo coloca no algoritmo que quando você mandar uma pergunta para ele, ele vai te dar uma resposta direcionada? Direcionado ao que eles querem que você pense. Exatamente. Então, é uma ferramenta muito importante e Poderosa. poderosa, mas ela vai poder também gerar uma manipulação das massas gigantesca. Ai, ai, me dá até um certo frio na barriga pensar sobre tudo isso. Esse assunto tem muito pano para manga se a gente for sentar aqui e começar a conversar alguns livros, né? Acho que a gente tem muito assunto para falar sobre isso. E pensando nos IoTs, assim, o que você conhece de IoT, de inteligência artificial? Eu sei que é mais a minha área, né? Falar de gestão pública, mas tem alguma coisa que você vê que é uma tecnologia de ponta que você vê que poderia ser aplicada, assim, para desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas, né? Para trazer resultados melhores no planejamento das cidades. A gente vê mega centros, cidades gigantescas, né? Que
os polos urbanos cada vez crescendo mais, né? Tendências de comportamentos humanos que se concentram ali nas cidades. Enfim, dentro desse contexto, tem alguma coisa que te chama a atenção de tecnologia? Sim. Na parte de IoT, a gente já teve bastante experiência na Snacking. A gente iniciou com reconhecimento facial, né? Só que era uma experiência que o cliente tinha que atuar, né, e receber informações. A gente acabou identificando que tinham muitas variáveis que o cliente não sabia ou não podia interferir, como por exemplo a iluminação, às vezes estava um dia nublado, a câmera não pegava direito o rosto dele. Hum, A gente acabou evoluindo a interface do IoT, o equipamento que controla, né, o acesso do cliente à loja se manteve o mesmo, só que a gente desenvolveu uma interface que era mais simples, né? Então, pelo aplicativo, você clica no botão, a porta vai abrir para você. Só que no cenário de políticas públicas e de cidades inteligentes, eu vejo que essa interface do cliente com a tecnologia ela pode ser transparente, né? Eu visitei a China em 2017 e hum, lá eu percebi que eles já têm isso, né? Até pelo objetivo de controle da população, né? certo. Mas eles já têm muita tecnologia de IoT nas cidades, né? Então, isso principalmente em câmeras. Qualquer lugar da cidade você vai ser identificado, né? E eles têm até quadros específicos onde pessoas procuradas, pessoas desaparecidas, pessoas que cometeram multas nas cidades, né? Uhum. Então, enquanto comunidade, você tem muita informação para prover para os outros participantes da comunidade, né? Se aquele morador, por exemplo, infringiu alguma coisa, você já fica ciente. Que é um criminoso. Tipo, eles colocam. Tipo aqueles wanted. Exato. São digitais ou Sim. são quadros normais? São painéis onde fica Painéis. aparecendo, tá, e lá eles são muito rígidos, né? Então, Sim, pode ser que um usuário pisou numa grama onde não deveria, ele vai ser multado e ele vai aparecer nesse painel. Às vezes a pessoa pegou um empréstimo, não pagou, ele está devendo, vai aparecer nesse entendi. painel. Então, assim, isso é uma política bastante ostensiva, né? Mas mostra Sim. como o controle pode ser executado. E quando a gente fala de Smart Cities, né? Aqui em Uberlândia a gente tem um projeto que é o Granja Marileus ali, onde eles fazem Verdade. bastante teste. E lá eu sei que já tem alguns projetos assim de identificação via reconhecimento de placas ou facial, ou se tem algum incêndio, já identifica, já gera um alerta, né? Então tudo que gera dados que pode ser beneficial para o morador já é algo de bastante valor, né? Se eu recebo no meu aplicativo que eu tiver instalado, nossa, tá tendo um incêndio em tal lugar porque foi identificado por uma câmera. Nossa, Você já não já vai passar por eu ali. já vou avisar alguém, já sei o que está acontecendo. A gente tem muita inundação de ruas aqui na Rondon, né? É, Começou a ter tecnologia, agora começa a ter identificação lá em cima, já vai descendo um monte de dados, as pessoas já ficam cientes. as Então, pessoas assim, já ficam sabendo. tudo que ajuda a prevenir ou informação que vai me ajudar no meu dia a dia, que não vai precisar de uma pessoa ficar fazendo isso, já é relevante, né? Com certeza. E a parte de vídeo hoje, né, que é até o que eu escrevi lá no artigo, 80% do que a gente tem hoje de inteligência artificial para cidades, né, é inteligência de vídeo, seja reconhecimento facial, seja câmeras de monitoramento, de vigilância na área de segurança pública ou para vigilância de incêndio, até mesmo vandalismo, qualquer tipo de incidente que possa ocorrer na cidade, que possa ser monitorado com câmera. Inclusive em Uberlândia tem câmeras espalhadas na cidade inteira, nem só lá, não só lá na Granja Marileusa, né, mas tem essas câmeras espalhadas na cidade inteira, então hoje a polícia já consegue ter uma identificação, desses criminosos, atuar em políticas públicas, que eu vejo que é o mais avançado que a gente tem hoje, seria na área de segurança e na área de mobilidade, monitoramento de tráfego, carros, trânsito, melhorias no trânsito. Ah, teve um acidente em tal ponto, então você vai ter um impacto aqui em relação ao trânsito, principalmente as grandes cidades. Então você imagina uma via obstruída em São Paulo, né? Ou então teve uma chuva, caiu uma árvore, obstruiu a passagem daquela via, então todo a central de tráfego, né, no caso CET ou o Detran, enfim, eles podem ser acionados para agilizar, né, a solução daquele problema, para criar desvios, para alertar a população, que eu vejo que grande parte da tecnologia da inteligência artificial nas cidades está muito ligada a isso.
E hoje, não só os equipamentos vão estar mais nas cidades, né, em termos de equipamentos de hardware físico, mas eles vão estar, por exemplo, nos carros, né? Os carros elétricos, eles são grandes computadores com rodas, né? Então, a É. partir do momento que eles estão andando, identificando as coisas pelos sensores, os vários sensores que eles têm, eles podem começar a transmitir isso, né? E começar a criar uma grande rede de informação que não vai mais depender de um ponto fixo que está coletando aquilo, mas cada carro vai ser um ponto te entregando muita informação. Eu lembrei agora que você falou do carro também, é bem bacana essa questão do carro, eu não tinha muita ciência de que o computador do próprio carro já poderia ser um IoT em movimento que está ali coletando, transferindo, né? Transferindo dados. Mas eu lembrei também de casos que a gente já tem hoje aqui em cidades, inclusive de um projeto que eu participei em Lavras, que é uma cidade mineira. Lá a gente foi fazer o projeto de digitalização, de governança digital na cidade, então a digitalização dos processos internos da prefeitura. Mas um dos braços desse projeto, que era Lavras Cidade Inteligente, era a implementação a troca da iluminação pública da cidade. E muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, não, é que aqui a nossa cidade é inteligente porque a gente tem as lâmpadas de LED, né? Vai lá, troca as lâmpadas da cidade e passa a se considerar uma cidade inteligente por ter trocado as lâmpadas. Apesar de ser, sim, essa ser uma iniciativa que promove uma eficiência energética, que está trazendo mais inteligência, porque você está trocando por uma tecnologia que é uma tecnologia mais eficiente, limpa e etc., se ela não tiver uma integração ou um fornecimento de dados, ou seja, se você trocou ali as lâmpadas da sua cidade, né, as antigas pela LED, mas não forneceu nenhum dado para o seu gestor em relação à utilização dessas lâmpadas, a como ela está sendo mais eficiente, como ela pode ser otimizada, em qual horário ela vai ser ligada ou desligada, enfim, qualquer coisa que possa trazer inteligência, até que ponto você está realmente tomando uma medida para tornar a sua cidade mais inteligente. E aí, Sim. lá em Lavras, eles fizeram esse projeto com uma empresa, se eu não me engano, era uma empresa francesa que tem os postes de iluminação pública, eles são hubs. Então, eles são hubs, eles são conectados, inclusive o cidadão, nesses postes, ele pode se conectar ao poste, pode acessar um Wi-Fi público da cidade. O poste, inclusive, pode mostrar para ele a previsão do tempo. Legal. Não todos, entendeu? Eles têm Uhum. alguns desses, e aí tem os estratégicos que são nas praças públicas e tal. E aí eu estive lá, eles apresentaram, eu achei muito interessante ver, inclusive, né, um poste de iluminação pública que é inteligente, que está ali fazendo esse trabalho de conectar a população, o Wi-Fi público, a otimização daquela energia. Sim. Não, e além disso, todo equipamento de IoT, ele é uma fonte imensurável de dados, né? Então, ele pode te fornecer dados, igual nas nossas lojas autônomas, né? A gente tem lá o nosso equipamento. A gente começou a pegar informação agora de temperatura, informação de qualidade da internet, informação de quantidade de CPU que ele tem utilizado, mas não só as informações, não só os dados, né, que a gente está pegando, depois a gente tem que transformar isso em informação. Se eu tenho uma quantidade gigantesca de dados, o que que eu faço com isso depois, né? Então, o É, primeiro passo é, beleza, eu preciso ter os dados, né? Se eu não estou enviando dado nenhum, eu tô perdendo a chance de tê-los, né? Mas se eu tenho, né, o que que eu faço com eles? E é aí que eu vejo que a maioria das empresas falham. Tem muita empresa que tem muito dado com muita coisa, mas não sabe conectar aquilo com informação para gerar insight, para gerar um novo produto ou para sim. otimizar o que já tem, né? Então, esse passo de análise de dados que a gente está começando agora também a caminhar, né? Ciência de dados, os algoritmos que vão começar a entender e te dar uma previsão, te dar uma predição, tudo isso é muito importante também. Que também é onde a gente falha muito dentro no âmbito da gestão pública, que é assim, você contrata a iluminação pública inteligente, você contrata um sistema de digitalização, você contrata um monitoramento das suas vias de tráfego, você faz um plano de mobilidade com a empresa de ônibus, enfim, você tem várias iniciativas de inteligência que não estou querendo dizer que elas não são importantes para a cidade. São fundamentais e devem seguir acontecendo, os gestores devem continuar com tais projetos. Mas, de uma certa maneira, eles não conversam. Esse dado aqui dessa empresa não conversa com esse.
é um movimento dessa abertura dessas APIs para essas empresas integrarem suas bases de dados, é um movimento que no âmbito público, né, no poder público, está começando. E eu vejo muito essa dificuldade dessa integração de dados entre todas essas empresas, porque o que o gestor precisa é o quê? Ele precisa olhar para um painel e ver a cidade dele como um todo, né? Ele precisa tomar as decisões com base numa conectividade que ele vai ter ali daqueles dados. Esse é um grande desafio. E a Soner atuou como parceira, inclusive, do Inatel, em parceria num projeto do BNDES, o Inatel em parceria com o BNDES, que é um projeto que chama Piloto IoTs. Então, o que que o Inatel fez? Ele está criando uma plataforma de integração de dados que vai unir os IoTs das cidades, como câmeras, lâmpadas, aplicativos. Então, no nosso caso, qual foi o nosso papel? A gente forneceu o aplicativo Cidadão Online, né, que não deixa de ser um IoT que está coletando dados do cidadão, né, de uso de principais serviços utilizados, e ele está criando uma plataforma de gestão dos dados de todos esses IoTs para entregar para o gestor público. Legal. Seria como se fosse um Open Banking, só que de dados públicos, né? Dados da cidade. Isso. Legal. O Open Banking, ele veio para revolucionar, inclusive o Brasil é muito inovador, né? O Pix está aí para mostrar. A gente está exportando essa tecnologia agora para outros países, né? Sim. Quando a gente pega dados que antes estavam num silo, né? Tipo, eu sou o dono do seu dado e não você consumidor, não você cidade, né? Uhum. E começa a compartilhar isso, eu gero uma riqueza muito grande, porque eu consigo conectar os pontos, né? Eu tenho esse histórico aqui, mas eu tenho aquele ali e ele faz parte do meu perfil. Então, quando a gente volta isso para a cidade, né? Eu tenho dado de transporte, mas eu tenho dado do morador, mas eu tenho dado de conectividade, tudo isso faz parte do perfil da cidade, né? Interessante. Exatamente. Exatamente, que não é de nenhuma empresa, né? E a gente falando disso, eu lembrei de um case. Eu tive a oportunidade de, quando eu fiz meu MBA, eu escolhi algumas trilhas. Tinha uma parte do MBA que era internacional, só que aí foi bem na época da pandemia, eu tava terminando, e aí eles ofereceram esse pedacinho do curso que seria internacional, que eu já tinha passado, já tinha me aplicado, eu iria. Ele passou a ser online. Então, eu escolhi 2 cursos que eu queria fazer e cursei. Um deles foi Global Cities, né? Cidades globais. E aí, a gente tinha que escolher algumas cidades para fazer um estudo de caso. E uma das cidades que eu escolhi foi Montevidéu. E Montevidéu hoje é referência no mundo em relação a dados abertos. Foi a primeira, se eu não me engano, foi a primeira cidade da América Latina a implementar uma política de dados abertos. Todos os sistemas de governo no Uruguai, eles são... O código é aberto por default. Então, se o governo ele criou algum tipo de sistema que gera algum tipo de dado, o código desse sistema que foi desenvolvido, ele é aberto de nascença, né? Por default. E eles criaram uma agência lá para regulamentar e para impulsionar as ações de governo digital. Eu não vou me lembrar agora o nome dessa agência. Depois eu pego uma colinha aqui para colocar aqui no vídeo. Mas, assim, é uma história que mostra que essa abertura dos dados, ela foi fundamental lá atrás, implementar políticas de abertura de dados e impulsionar iniciativas desse tipo. Outras coisas que eles fazem. Eles disponibilizam os dados da cidade abertos para qualquer pessoa que queira, qualquer desenvolvedor que queira criar alguma solução utilizando aquele tipo de dado, ele possa ter acesso a esses dados. Outra cidade que fez isso também foi Seattle, nos Estados Unidos, que eles fizeram... Todos os dados da cidade estão lá no portal da cidade. Se você é desenvolvedor e quer fazer algum piloto, criar algum tipo de startup para solucionar algum problema da cidade, você tem acesso àquilo. Então, essa cultura, né, de dar essa abertura dos dados, de fazer esses dados conversarem, isso é o que você estava comentando aí do Open Banking, que a gente ainda no Brasil tá... Eu vejo assim, o governo federal com o GovBR, com o Pix, com tudo que a gente está fazendo, tá abrindo muitas portas, né? A gente vê um movimento muito forte. E aí as cidades estão seguindo. Acho que estamos caminhando nessa direção. Sim. Não, e hoje, até no âmbito empresarial, né? Se você cria um negócio que ele não está conectado, você já está fora do jogo, né? Você tem que É, nascer já conectado, integrado. Nosso aplicativo, por exemplo, na Snacking já é integrado com um monte de outros serviços de pagamento, de RP, se a gente não tivesse, né, a gente estaria realmente preso em nós mesmos, né?
Da mesma forma, as cidades, se elas não entregam os dados para quem vai utilizá-los e melhorar o dia a dia das pessoas, né, os dados vão servir para quê, né? Então, até esse movimento de criar APIs e disponibilizá-las, né, é um movimento no setor público um pouco mais demorado, mas que ele está acontecendo. Sim, Eu vejo ele acontecendo. Hoje a gente já utiliza algumas APIs do governo para do fazer algumas governo. validações, né? Então, isso acontecendo ajuda bastante. Da SERPRO, CPF, essas Sim, validações, né? exato. É que a gente usa também. Só fiquei curiosa, na Snacking vocês desenvolveram toda a parte de pagamento, vocês que desenvolveram ou vocês fizeram Integração. integração com alguém que é especialista na parte de pagamento? Sim, a gente desenvolveu a experiência de compra, né? Scan and Go, onde você escaneia o produto e aí ele já identifica e vai para a parte de pagamento. Mas quando chega na área de pagamento mesmo, a gente integrou com o Gateway, né? E aí ele faz Entendi. toda a validação, tem a parte de antifraude também, né? Mas isso tudo foi integração. Legal. Bom, foi muito legal bater esse papo com você. Acho que rendeu bastante. Com certeza. Conhecer sua história, aprender mais sobre a Snacking. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado. E pelo convite, por ter aceitado esse convite, de ter vindo aqui falar com a gente. Eu sei que foi um pouco corrido, né, pra gente conseguir essa agenda, mas super obrigada. Foi um prazer também te conhecer. E quem sabe a gente não possa falar no futuro aí de novas oportunidades, gravar outras sequências, acompanhar mais aí da história de vocês dentro do Tech Minds, a Soner como uma empresa de tecnologia também aqui em Uberlândia, né? E desenvolver essa rede de pessoas que estão buscando seu desenvolvimento, que estão buscando conhecer mais sobre tecnologia. E até se você quiser deixar um recado para quem mora aqui em Uberlândia ou não, falar um pouquinho do Tech Minds, convidar o pessoal para conhecer. Fica super à vontade. Obrigado. Não, eu agradeço demais o convite. Curto demais falar de tecnologia, né? Então, se fosse, a gente ficava conversando aqui por horas. Sim, Sobre o Tech Minds, né? A gente é um grupo voltado para conversar sobre tecnologia, inovação, negócio. Nós estamos há mais de 3 anos com esse grupo, reuniões online, semanais, né? Cada membro contribui do jeito que pode, com conteúdos, né? E a gente está com as inscrições em aberto. Caso você tenha interesse, né? Gostou um pouco do papo aqui, é muito do que a gente tem semanalmente lá. Às vezes papos até inclusive mais técnicos, né? Onde a gente vai e trabalha com uma solução, entra no detalhe do código, né? Se você tiver interesse, vai ter um link aqui para você se inscrever. perfeito. A gente vai deixar o link para vocês. Obrigada, foi um prazer conversar com você hoje. Obrigado. E até a próxima. Até.